Dando prosseguimento à aula, nós agora vamos falar sobre o contrato social, tá? Sobre contratualismo, e eu coloco aqui. Contrato social tem como objetivo, nas palavras de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, encontrar uma forma de associação que defenda e proteja a pessoa e os bens de cada associação, de qualquer força comum, e pela qual cada um, unindo-se a todos, não obedeça, portanto, senão a si mesmo, ficando assim tão livre quanto dantes. Veja bem, Rousseau ele fala o seguinte: quando você cria o Estado, na verdade, você não está criando um monstro. Você está criando uma forma de todo mundo viver bem. Ok? É um contrato que você faz abrindo mão de certas liberdades, porém, esse contrato ele tem o condão de proporcionar uma vida melhor, para que você não sofra violências no seu corpo. Entenderam? Vou tentar passar melhor quando a gente vê outros contratualistas. Esses filósofos, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, eles são contratualistas. E agora a gente vai estudar o Kant. O Kant é um iluminista e também tem a parte contratualista dele. Nessa linha, o Estado é aglutinamento de pessoas, aglutinamento, tá? Junção, através do contrato social, visando necessariamente o bem comum. Neste mesmo raciocínio, Immanuel Kant corrobora. O ato pelo qual um povo corrobora, você sabe o que é, né? Ele confirma, ele defende a mesma ideia. Isso é corroborar, ok? É você estar chancelando o pensamento do outro. O ato pelo qual um povo se constitui num Estado é o contrato original, tá? As pessoas elas se juntam para formar uma ordem jurídica, e essa ordem jurídica ela é um contrato, como se fosse um contrato social, e é o contrato original, é aquele que vai começar a nossa sociedade, tá? A se expressar rigorosamente, o contrato original é somente a ideia desse ato, com referência ao qual exclusivamente podemos pensar na legitimidade de um Estado. O que o Kant está querendo falar aqui? O Kant está falando que isso aí é um idealismo. Não é algo que aconteceu de verdade. Nenhum antepassado se juntou e fez um contrato. É um ideal, é uma forma de pensar, ok? É um axioma, é uma verdade que a gente tem que tomar como pressuposto para explicar a filosofia do Estado. Estão entendendo? E o contratualismo é a filosofia mais difundida. Vou continuar no mesmo parágrafo. De acordo com o contrato original, todos. Omnis et singuli. Essa parte aí é latim. Omnis significa todos et singuli. E o único. No seio de um povo, renunciam à sua liberdade externa para reassumi-la imediatamente como membros de uma coisa pública, ou seja, de um povo considerado como o Estado, universe. O que ele está falando aqui? Ele está falando que quando você entra para um Estado, você abre mão de liberdade externa, você abre mão do seu individualismo. Isso aí em sociedades mais fechadas, igual, por exemplo, a polícia militar, ou então o próprio, até a gente falou sobre um padre, a própria congregação para você virar um padre, né? São sociedades tão fechadas e você consegue ver muito bem, mas isso existe na sociedade também. Você sempre abre mão do singular para virar o coletivo, para virar parte daquela sociedade. Se você entra para a PM, para a Polícia Militar de Minas Gerais, honrosa instituição, você deixa de ser o indivíduo e passa a ser um soldado da Polícia Militar. Então você deixa de ser singular e passa para ser coletivo. O que o Kant está falando é que essa origem é, na verdade, em qualquer sociedade. Entenderam? Quando você entra para morar em Nova Serrana, você deixa de ter o seu pensamento único e exclusivo e egoísta e passa a ser um membro da sociedade. E como que você vai contribuir com a sociedade? Vocês já estão contribuindo. Vocês estão estudando direito para mais para frente vocês poderem combater injustiças, né? Prescreverem um código moral mais assertivo, mais justo, né? Então é desse jeito que vocês estão contribuindo com a sociedade. Olha que interessante. Talvez a maioria não queria estar assistindo a aula, estudando.
Porém, a sociedade ela te corrompe de um jeito que você deixa de pensar no singular e passa a pensar no coletivo. E isso vem de forma que você nem consegue perceber, tá lá longe. Você pensa assim, poxa, tem tanta coisa prazerosa que eu como indivíduo podia fazer, mas eu prefiro agradar a sociedade. O que vocês acham? Depois me manda falando sobre isso. E não se pode dizer o ser humano no estado sacrificou uma parte de sua liberdade externa inata a favor de um fim, mas ao contrário, que ele renunciou inteiramente à sua liberdade selvagem e sem lei, para se ver com a sua liberdade toda. Só um minuto que eu perdi aqui agora. Para se ver com a sua liberdade toda. Não reduzida numa dependência às leis, ou seja, numa condição jurídica, uma vez que essa dependência surge da própria vontade legisladora. Galera, o Kant ele é muito difícil de entender porque que ele fala o seguinte. Olha que eu acho ele brilhante. Por quê? Ele fala que o homem que atende só aos seus impulsos, impulso sexual, impulso de usar drogas, impulso de ser melhor, de dormir, comer, né, comendo. Então, esse homem, ele na verdade, ele não é um homem livre. O que é o homem livre? O homem livre é esse que consegue submeter as suas vontades, né? Ele coloca a sua razão acima da sua vontade, entenderam? Então, livre mesmo não é os outros que estão aí bebendo, assistindo live, aproveitando a vida, não. Livre são vocês, que apesar de querer estar desse jeito, vocês renunciaram a essas liberdades naturais, essas liberdades selvagens, e passaram a ser pessoas livres de fato. Por quê? Porque os seus impulsos individualistas não te comandam. Kant é brilhante nessa parte. Vocês concordam? Me manda aí um feedback, tá? Entendemos então que o Estado é a vontade de unificação de membros do grupo social, visando o bem comum ou público, ou bem público. O Estado seria uma organização social dotada de poder e com autoridade para determinar o comportamento de todo o grupo. Galera, olha a diferença de sociedade para Estado. Isso aqui, o Estado ele é dotado de poder, ou seja, ele tem poder e autoridade para determinar o comportamento de um grupo. Ah, eu acho que bom para a sociedade é se a gente tirar o dinheiro dos ricos e passar para os pobres. Ah, pois é, mas você acha isso enquanto indivíduo. A sociedade inteira não acha isso, né? A sociedade inteira não tem essa visão de Robin Hood que você tem. A sociedade acha que cada um tem as suas riquezas, né? De acordo tanto com a sua perseverança quanto com o que os pais acumularam. A nossa sociedade hoje não é uma sociedade que entende que os bens devem ser divididos por todos. Você pode até achar isso. Mas o Estado, ele é coercitivo e ele impõe a vontade estatal em cima da sua. Estão entendendo isso? Um pouco complicado, mas aqui a gente vamos continuar. A palavra Estado vem do latim status. Olha a etimologia. Lembra dessa palavra, etimologia. O que é isso? Você estudar a origem da palavra. Te fala muito sobre as coisas. Da onde que veio? O que significa? Quando criou a palavra, por que chama Estado e não laranja? Né? Isso é que é etimologia. Estado vem do latim status, que significa posição e ordem. Tá vendo? Se sociedade vem de societas, né? Que vem de sócio, companheiro, já o Estado está querendo dizer posição e ordem. Você vê que não é tanta brincadeira. Todo Estado é uma sociedade, mas nem toda sociedade é Estado. Lembra disso. Para uma sociedade ser um Estado, tem que ter os elementos constitutivos do Estado. Estão entendendo? Vocês já estudaram na última aula. Essa posição e ordem transmitem a ideia de manifestação de poder, ou seja, podemos conceituar que Estado uma forma de sociedade organizada politicamente. Isso que eu estou falando. Para mim, eu sou muito redundante. Né? Você vê que é uma mecânica até... Você ensina assim, nos mínimos detalhes. Fica até chato o tanto que eu estou falando para vocês. Bom. Que o Estado é uma sociedade organizada politicamente. É o que eu estou falando desde o início. Todo Estado é uma sociedade.
mas é uma sociedade qualificada, uma sociedade diferente, ela tem que ser organizada politicamente. Política, o que é política, gente? Política não é poder? Não é gestão dos interesses em conflito? Que eu sempre expliquei para vocês? Pois é, o Estado, ele é uma sociedade organizada politicamente, ela tem esse poder, o poder de gerir interesse em conflito. Né? Eu acho que devia dar o dinheiro do ciclo tudo para os pobres. Como é que a gente vai... E tem gente que acha que não, outras pessoas acham que não, que cada um tem que lutar, né, diante dos seus méritos e dos méritos dos seus pais, né, a realizar o seu consumismo, né, realizar a sua capacidade de consumir, quero dizer, tá? Como que a gente vai resolver isso? Qual que é? Política não é gestão dos interesses em conflitos? Tenta entender isso. Uma pessoa acha uma coisa, outra pessoa acha outra. A gente vai debater politicamente e vai fazer a nossa ordem jurídica, tá? Minha aliança está nesse dedo aqui é porque eu tô magro demais. Se eu colocar nesse aqui, tá saindo. Só por isso. Depois eu vou ajustar ela. Emagreci muito. É uma sociedade natural, no sentido de que decorre naturalmente do fato de os homens viverem necessariamente em sociedade e aspirarem naturalmente a realizar o bem geral que lhes é próprio, isto é, o bem público. Por isso e para isso a sociedade se organiza em Estado. Olha, essa parte aqui era meio controversa, tá? O autor colocou isso, mas muita gente discorda, eu também discordo dessa parte. Por quê? O Estado, será que ele é natural? Será que de todo jeito ia surgir um Estado? Será que o direito é natural? Isso daí, gente, se vocês forem nesse papo de direito que é natural, cai naquela coisa de justnaturalismo. Eu acho que você vai andando até virar... entender que o direito, o justo, ele existe por si próprio. E eu não acho isso. Eu acho que o Estado é uma invenção humana, na verdade, né? Do nosso intelecto, né? Agora você fala para mim, mas nosso intelecto é natural. Tá, então nesse ponto você concorda com o que o autor do texto está falando. Mas falar que o Estado é uma sociedade natural, isso aí tem algumas controvérsias, né? Tem algumas ponderações. Não precisamos concordar com tudo que a gente lê também não, viu, gente? Vocês estão num processo de aprender, mas eu acho importantíssimo você aprender criticamente, né? O professor não é dono da sabedoria e vocês estão aí só para a gente poder. Vocês têm que pensar criticamente. Será que eu concordo com isso? Né? Vocês sabem da onde, falando em etimologia, né? Você sabe qual que é a etimologia da palavra aluno? Aluno significa é negação, né? Luminus, sem luz. Então vocês são umas pessoas sem luz e eu estou aqui para iluminar vocês? Claro que não, né? Quero ensinar vocês, mas de forma crítica. Eu quero que vocês debatam. E quando você lê um texto, você pode não concordar com tudo que ele fala, tá bom? O Estado é uma sociedade politicamente organizada porque é uma comunidade constituída por uma ordem coercitiva, né? Outra coisa sobre poder, política, né, que é poder, e a ordem coercitiva, ou seja, o Estado ele impõe a sua vontade. Se você for contra a vontade estatal, você haverá de sentir sanções, penas, né? Para a realização do bem comum, o homem realiza pactos e contratos sociais, visando transferir direitos naturais, renúncia, em favor de um interesse público. Né? Você deixa de fazer o que como indivíduo você queria. Você queria entrar no quintal do seu vizinho e roubar a goiaba. Por que você não faz isso? Você deixa de fazer essa liberdade porque você respeita a propriedade. Porque o dia que você tiver o seu pé de goiaba, você não quer que outras pessoas entrem. Entendeu? É isso que ele está falando. Você renuncia os seus direitos naturais, né, as suas liberdades naturais. Igual está acontecendo agora, olha só. Você não tem direito nem de sair à rua se você não estiver usando máscara. Mas e o direito de ir e vir? Você deixa de exercer um direito individual por uma ordem coletiva. E sempre foi assim, gente. Se não fosse assim, a humanidade não chegaria onde ele está. Tá? A aglutinação de contratos sociais realizados por determinado grupo se transforma na figura do Estado, gerando força e capacidade de proteção, né? Por exemplo, quando a gente tem órgãos de segurança pública, isso aí é uma capacidade de proteção do próprio Estado. Nós somos a força coercitiva do Estado, nós somos o braço do Estado. Se o Estado fosse um corpo, a polícia seria um braço, né? De forma a
compelir pessoas que não estão respeitando regras estatais para elas poderem respeitá-las. John Locke é outro filósofo contratualista, pregava que os homens se uniram com o intuito de formar uma sociedade. Abdicavam de uma parcela de sua liberdade natural sem autorizar que as regras seriam impostas unilateralmente por um soberano, mas sim através de um pacto social, ou seja, acabando com a indivisibilidade do Estado proposta por Hobbes. Olha só que interessante. Quando Hobbes fala o seu livro Leviatã, que é o monstro, né, o dragão, depois vocês pesquisam a etimologia da palavra Leviatã, da onde que veio, qual que é o significado. Ele falava o seguinte, não, tem que ter algo mais forte que vai obrigar as pessoas a seguirem a norma. Já o Locke fala o seguinte, não, isso aí é um pacto social, todo mundo, a maioria, né, as pessoas se juntaram e querem o bem comum. Isso deixa de ser a vontade de uma pessoa, porque o que acontece? O Thomas Hobbes, ele defendia o absolutismo. Lembra do absolutismo? Os reis absolutistas? Lembra do Luís XIV? O que ele falava? Quem lembra? L'estat c'est moi, né? O rei sol, o Estado sou eu, tá bom? E o John Locke fala que não, fala que na verdade é um pacto social, tá? John Locke é o rei do liberalismo, né? Pessoal do liberal aí, me ajuda aí se é isso mesmo, manda mensagem. Os homens são por sua natureza livres, iguais e independentes, e por isso ninguém pode ser expulso de sua propriedade. Olha só, o John Locke ele ia muito pela propriedade, por isso que eu falo que ele é do liberalismo, tá? Pode ser expulso de sua propriedade, submetido ao poder político de outrem, sem dar o seu consentimento, né? Quando você paga imposto porque você concordou, teoricamente, diria o John Locke, né? O único modo, ou deveria ser assim, tá? Por isso que o pessoal fala aí que imposto é roubo, é nessa linha. O único modo legítimo pelo qual alguém abre mão de sua liberdade natural e assume os laços da sociedade civil consiste no acordo com outras pessoas para se juntar e unir-se em comunidade para viverem com segurança, conforto e paz umas com as outras, com a garantia de gozar de suas posses e de maior proteção contra quem não faça parte dela. Tá beleza? Como eu estou falando, o John Locke é um contratualista também, mas esse mais liberal, e ele julga a propriedade como sendo o bem maior, tá? O bem maior para ele é a propriedade. Se para Rousseau era a vida, para John Locke o Estado existe para garantir que cada um tenha a sua propriedade, tá bom? E o Estado ele não pode tomar conta da propriedade. Na mesma visão, o ato pelo qual um povo se constitui num Estado é o contrato original. A se expressar rigorosamente, o contrato original é somente a ideia desse ato. De novo falando sobre o idealismo, com referência ao qual exclusivamente podemos pensar na legitimidade de um Estado. Essa parte aqui eu acho que tá repetida, né? Essa parte aqui é a parte do Kant de novo. O Kant está falando a mesma coisa, tá bom? Que o John Locke, nesse caso. O conceito na visão de diversas doutrinas pode ter modificações, mas o axioma, que é o bem público comum, sempre será mantido, ou seja, a criação do Estado visa a realização do bem público e por isso detém autoridade, lei de mandar e poder, força para obrigar. Galera, ignora o último parágrafo, tá? Ele aí parece estar repetido, vou até olhar se no texto original tem isso mesmo. Eu acho que o autor se enganou aí por colocar a mesma coisa de 2 vezes. Então, quando eu fui copiar, eu cometi algum erro, mas não importem com isso. O que é? Eu não vou editar esse vídeo, vou subir ele direto. Mas o que está falando aqui? Que tem várias doutrinas, tem vários pensamentos. Mas o que é o axioma? O que é a verdade universal, assim? A verdade que você não consegue contestar? Que o bem comum sempre será mantido, tá? A criação do Estado, a finalidade, né? Por isso que o Estado, para alguns, teria finalidade, visa a realização do bem público, do bem comum. E por isso detém autoridade, tem direito de mandar, diferente de uma sociedade. E poder, força de obrigar. Então, qual que é a diferença? Agora eu vou falar sobre exercício. O exercício fala sobre a diferença entre Estado e sociedade, tá? Vocês têm que falar isso. Vocês têm que fazer um texto. Coloquei 6 linhas, coisa pequena, porque eu não quis colocar muito, o pessoal que gosta de escrever.
porque nem todo mundo está tendo acesso a um computador, então o pessoal está respondendo às vezes do celular mesmo, então eu coloquei bem pequenininho, só vocês serem objetivos, tá? Vamos focar inicialmente no conceito de sociedade. Vou colocar o conceito de um, o conceito de outro, e vocês fazem a diferença. Inicialmente, o conceito de sociedade, que é traduzido pela unidade de pensamentos ou ideias voltadas para o senso ou o bem comum, né? A sociedade natural não possui meios coercitivos de manter e preservar a paz entre os indivíduos aglutinados. E, para tanto, houve a necessidade da criação de uma figura abstrata que possui o poder de regulamentar e unificar os ideais, né? Os ideais em volta de um público. Essa figura denominou-se Estado. Ideais. O Estado é uma sociedade política que, para o seu reconhecimento e identificação, há necessidade de verificação de alguns elementos. Um dos elementos formadores do Estado é o povo, já que o poder emana sempre do povo, né? Quem vai criar essa ordem é o próprio povo, entenderam? E esse, em última análise, que confere ao Estado o seu poder de normatizar, regulamentar. O poder impositivo é colocado pelo próprio povo, tá? O segundo elemento constitutivo é o território, que é identificado pelo espaço territorial aonde a sociedade política irá exercer o seu poder, soberania. Notem a diferença desse para o Dalmo de Abreu Dalari, que foi o autor que eu usei na outra aula. Ele consegue conceituar usando apenas os três elementos, né? Povo, território e soberania. Porém, toda hora ele fala em bem comum. Esse bem comum é o que o Dalmo de Abreu Dalari fala em finalidade. Só que esse autor ele entende que não. Por quê? Porque a própria sociedade ela já tem a finalidade de um bem comum. Conseguiram entender? Galera, era isso que eu tinha. Tomara que vocês entendam. Eu estou à disposição de vocês no WhatsApp, tá? Não deixe acumular exercício. Façam todos assim o mais rápido possível. Eu coloquei só uma pergunta para poder colaborar com vocês. O vídeo foi longo, vocês me desculpem. Vou tentar fazer menor das próximas. Um abraço, com Deus.